Assim nos diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa produzir em nós o resultado para o qual ela está sendo semeada e plantada e pregada, Pai. Que todas as pessoas sejam impactadas por Ti, ó Deus. É o que eu te peço, pela ação do Teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: quais são as suas armas? É uma pergunta. Quais são as suas armas? Tem tudo a ver com o texto da armadura de Deus que nós lemos. Mas eu quero que você compreenda os últimos versículos que nós lemos. Nós tomamos posse desta armadura, destas armas, orando em todo o tempo. É através da oração que estas armas estarão disponíveis para as nossas vidas. E eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão como introdução a esta palavra, lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Repita assim após mim: orai sem cessar. Sem cessar significa sem parar. Veja só, orai sem parar. Essa questão de orar sem cessar é aquela questão que a oração, ela precisa ser constante. Então está claro aqui, sem cessar, ou seja, constante. Fique com isso aí na sua mente. Estamos mostrando na palavra. Também nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, as nossas armas espirituais nos levam à obediência do pensamento de Cristo, da vontade de Deus, da direção de Deus para a nossa vida. Veja para onde que a oração nos conduz. Veja que armas que nós temos diante de Deus. São armas espirituais, que trabalham no raciocínio, que trabalham na forma de pensar,
que trabalham na forma da pessoa se comportar, na forma da pessoa agir no seu dia a dia. Jesus também, ele vai trazer para nós as suas revelações. E nós não podemos deixar de ver a forma como Jesus nos ensinou a orar. É um texto que eu gosto de ler bastante, Mateus capítulo 6. Veja que tudo isso é por nosso entendimento, a partir do versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Hipócrita significa falso. Não seja como os falsos, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos nós temos conhecimento desse texto, precisamos lembrar dele. Veja que Jesus, ele ensina a orar. Quando você for orar, qualquer pessoa, olha o que Jesus falou: entra no teu aposento. Ele está falando assim: olha, você não vai orar para as pessoas verem você orando, você vai orar para Deus ouvir e ver a sua oração. Aí você fecha a porta e ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então é o pai que te vê. Se você tem coragem de orar a Deus, estando você sozinho no lugar, chamando Deus de Pai e se dirigindo a Ele, pode ter certeza que Ele ouvirá aquilo que você está falando. Então é um princípio de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Às vezes, meus irmãos, as pessoas, elas têm uma cultura que não é a de Jesus. Então, eu não estou muito preocupado com o que as pessoas estão falando. Eu estou preocupado com o que Jesus está ensinando. E veja um outro segredo que vai fazer você chegar mais além. Jesus diz assim, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, quando você ora, você não fala muito. Entende? Olha, presta atenção. A oração não é falar muito. Tem gente que gosta de falar demais, mas com Deus, você presta atenção. Deus, ele já sabe todas as coisas. Então não adianta você ficar esticando, puxando o fio. Aí, mas tem um segredo aqui. A questão de você não falar demais, porque veja que é claro o texto, não useis de vãs repetições. Igual, por exemplo, você fala, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Aí Deus vai falar, eu já ouvi, a primeira vez que você falou pai, eu já ouvi. Então não precisa ficar falando, pai, 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 glória, glória. Irmão, pelo amor de Deus, fala, glória a ti, Senhor. Amém, já falou. Entendeu o raciocínio? Então assim, como Jesus nos ensinou a orar, é uma oração específica. Veja que ele diz aqui, não useis de vãs repetições como gente que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então veja bem, a oração ela é uma conversa específica.
Você fala o que você precisa, sem ficar enrolando. Você vai diretamente. Só que esta oração objetiva, específica, que você pede a Deus aquilo que você quer, você fala diretamente, você fala das suas necessidades, das situações que você está vivendo, sem usar de vãs repetições, Ele vai nos dar um outro segredo. Este segredo está em Lucas 18. Eu gosto muito dessa passagem. Lucas 18 vai nos dar o segredo para completar o que eu já comecei a falar. É a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Diga-se comigo, orar sempre. Se você é uma pessoa que fala muito, você já vai falar tudo num dia só e não vai ter outros dias. Então olha o que Jesus falou. Nós oramos pouco, mas sempre. Entendeu, irmão? Você ora, você fala com Deus a sua necessidade, você conversa com Deus, mas você fala pouco, mas constantemente, várias vezes, entendeu? Então aqui o Senhor enfatiza o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca desistir de orar. Todos os dias nós conversamos com Deus de forma objetiva e específica, nós falamos com Ele. Vamos lá. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Olha o que a mulher falava: faze-me justiça contra o meu adversário. Deixa eu contar aqui, faze justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Porque você é capaz de falar com Deus de manhã e de noite? Você é capaz de dizer: Pai, muito obrigado por este dia, quando você abre os seus olhos? Você é capaz de dizer à noite também: Pai, muito obrigado por eu ter chegado até esta noite, e colocar a tua petição diante de Deus? Então veja bem, a oração, ela é objetiva, e ela é de dia e de noite. Objetiva, de dia e de noite, constante, sem parar, todos os dias, segunda a segunda. A oração, ela precisa ser feita de forma objetiva, de forma clara, mas ela precisa ser constante. Ela não pode ser uma coisa que você orou ontem e não orou hoje. Aí você ora hoje e esquece de orar amanhã. Não, ela precisa ser direto. O que vai trazer para você a armadura de Deus, o preparo de Deus para a sua vida, é se você tiver esta consciência que você ora a Deus de manhã, você ora a Deus à noite, você ora a Deus de dia e você ora a Deus de noite. Isso está aqui, dentro da sua mente. E como Jesus ensinou, em segredo. É aquela coisa que você fala: Senhor, é só você e Ele, não é para todo mundo saber. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Não é para todo mundo ficar sabendo. Não, você está ali, você e o seu Pai, você tem um relacionamento com Ele. Aí você chega lá e fala para Ele: olha, Senhor, olha, Pai, olha. Aí você vai conversando com Deus. Então aqui nós entendemos o segredo. Não são orações compridas, não são orações longas, mas são orações curtas
e de manhã e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Então eu estou ali constantemente falando com Deus, sem cessar, sem parar, sem diminuir o ritmo, mas eu estou ali, direto, falando com Ele, porque eu sei que Ele existe e que Ele está me ouvindo. Então começa em mim, vai para Ele e Ele manda a resposta para mim. Então isso é um relacionamento. É isso que faz com que nós possamos receber aquilo que Deus separou para nós. O que é o conselho de Deus para a nossa vida? Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Quando você tem este compromisso, você se reveste do poder de Deus. Você se reveste da resposta de Deus para a sua vida. E você é cheio do Senhor. Aí ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa batalha todos os dias não é contra a pessoa A, B ou C. A nossa batalha todos os dias é contra o mal. Só que essa guerra não é uma guerra nossa. A Bíblia diz que nós não guerreamos, quem guerreia é o Senhor. O Senhor pelejará por vós. Entende? Qual que é a minha missão? É estar perto dele. Porque se o diabo achar que ele quer me pegar, ele vai ter que primeiro pegar o Senhor, porque eu estou perto dele. Entenderam, irmão? Eu não tenho forças para vencer o diabo, mas o Deus Todo-Poderoso já venceu o diabo. É assim. Você está pertinho do Senhor, aí nós vamos estar firmes perto do Senhor, revestido do Senhor, na presença do Senhor, no poder do Senhor. Não é no nosso poder, é no poder dele. O texto é claro. Aí ele fala, agora tomai toda a armadura de Deus. Quando você vai se arrumar, você vai tomar a armadura, você vai vestir a sua roupa. Eu faço uma coisa simples. Eu pego, olho, aí eu boto assim na sequência. Aí quando eu chego com um, eu ponho aqui. Aí depois eu pego aqui, está na ponta, visto, ponho o outro ali. Olho para dentro do lado de cá, pego uma coisa que está aqui, visto. Não estou querendo combinar nada com ninguém, não quero ser da moda. Então, para mim, é só pego, visto. Agora, por exemplo, quando a minha esposa vai vestir a armadura dela, é engraçado, ela em casa tem alguns espelhos, ela olha em todos os espelhos, porque cada espelho tem, ela passa um espelho, vai no espelho, olha. Quando você encontra com ela aqui, você vira as costas, você vê ela já está com outra roupa. Entende? Por quê? Porque isso, para os homens, vestir-se é bem mais prático que para as mulheres. E eu acredito, irmãos, que cada um de nós tem a sua maneira de se revestir da armadura de Deus. Existem pessoas que começam a orar e já começam a chorar. E tem pessoas como eu que não derramam uma lágrima sequer. Entendeu? Então assim, não é a forma como você vai se vestir. Eu quero te encontrar vestido da armadura de Deus. Se você demora 2 horas para se vestir, 1 hora, você entende? Então assim, a sua busca é pessoal. Então, você precisa se revestir. Tomai. Está no singular. Não está no plural. Tomem. Está no singular. Tome. Então está falando que isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Tomar a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A questão aqui, irmão, é se você está firme com Jesus. A questão aqui é se você está firme na presença de Deus. Se você está na rocha que é o Senhor. Aí é para isso que serve o revestimento do poder de Deus. Para você se manter firme. Aí ele fala, estai pois firmes. Agora vem. Imagina a vestimenta dessa armadura. O apóstolo Paulo se baseou na armadura do soldado, na vestimenta do soldado romano. Ele pensou assim, cingidos os lombos com a verdade. Então tinha que ter aqui uma cobertura.
calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tinha que estar calçado. Tomando sobretudo o escudo da fé, que é a proteção. Isso era necessário, para o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. A cabeça também precisava ser coberta. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui nós temos algumas palavras. Por favor, repita assim após mim: verdade, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus, oração, perseverança. É interessante que 99% das pessoas pensam na armadura e não na parte espiritual da armadura. Porque veja bem, ele está comparando o cinto com a verdade, o calçado com o evangelho da paz, o escudo com a fé. Ele está comparando o capacete com a salvação. Ele está comparando a espada com a palavra de Deus. Então veja que os elementos desta armadura são espirituais, não são carnais. Não é uma roupa, ele só está comparando a roupa. Veja que quando eu pedi para vocês repetirem as palavras separadas, então como é que eu me revisto da armadura de Deus, falando a verdade? Então da minha boca não pode sair mentira, da sua boca não pode sair mentira. Olha, como é que eu ando dentro daquilo que agrada a Deus? Pregando o evangelho da paz, não da violência, não da guerra, mas o evangelho que traz refrigério para a alma, que o jugo é suave. Como é que eu me revisto dessa armadura? Acreditando na palavra de Deus, tendo fé em Deus. Como é que eu me revisto dessa armadura? Tendo certeza que eu vou morar no céu com o Senhor, que essa vida é só uma passagem à salvação. Como é que eu me revisto dessa armadura? Tendo a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja, é a palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus, isso é que é a armadura de Deus. E orando constantemente, sem parar, de dia e de noite, de dia e de noite. E quando vier o dia mau, eu vou vencer. E quando vier o dia mau, você vai vencer. Compreende isso? Agora veja bem, será que nós estamos disponíveis para as coisas que são espirituais? Ou nós ainda estamos pensando em escudo, espada, para matar, para lutar, para guerrear? Irmão, presta atenção numa coisa. Seria desumano se nós tivéssemos que lutar contra potestades espirituais. Seria desumano. Não tem como um ser humano lutar contra um demônio, contra um espírito mau. Não tem. Não é nós que lutamos, é o Senhor. Entende? O que nós temos que fazer? Nós temos que ter verdade na nossa vida. Nós temos que ter o evangelho da paz. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter a certeza da salvação. Nós temos que ter a palavra de Deus. Nós temos que orar. E nós temos que perseverar. Entende? É assim que nós vamos vencer. Irmão, presta atenção. Nós não vamos vencer fazendo escândalo. Nós não vamos vencer dando streamlick. Nós não vamos vencer gritando com os outros. Nós vamos vencer de joelho dobrado na presença de Deus, clamando ao Senhor, colocando as causas diante dele do dia, porque o Senhor vai trabalhar a noite toda, e no outro dia nós vamos chegar lá e já vamos ver o movimento, já vamos ver o trabalhar de Deus. Irmão, revista-se daquilo que é espiritual e você vai vencer as batalhas da vida. Revista-se daquilo que vem de Deus e você conseguirá alcançar tudo que Deus planejou para você. Mas tudo tem que ser aqui, a partir da oração, a partir da palavra, a partir da separação e da consagração. São armas espirituais. São armas que você busca em Deus, que você está em Deus. É assim que nós vencemos as batalhas.
não com a nossa força, mas com a força de Deus, através da nossa dedicação e da nossa consagração a Deus. Nós estamos com o pensamento ligado em Deus, sem cessar. É o que nós vemos. Orai sem cessar. Você está com o seu pensamento ligado em Deus agora? Então você pode ter certeza que o Senhor vai nos abençoar e vai nos responder. Mas o seu pensamento, a sua vida tem que estar ligada em Deus. Você está entendendo, irmão? Preste atenção. Nós não travamos batalha espiritual. Não. Nós oramos, nós consagramos a vida, nós nos dedicamos ao Senhor. Irmão, nós estamos aqui para agradar o Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós estamos aqui por Ele. Não se preocupe com o demônio, com o diabo. Não se preocupe com potestade, principado. Não se preocupe com demônios. Não se preocupe com nada disso. Se preocupe só em olhar para Jesus, olhar para o Senhor e agradá-lo. E aí você vai estar preparado, irmão. Se vier algum espírito mau, ele vai vir e ter dois trabalhos, chegar e voltar, entendeu? Porque na sua vida tem a armadura de Deus. Entendeu como é que funciona? Deus, Ele nos deu essas armas espirituais. Então quais são as suas armas? As suas armas são essas: consagração a Deus, dedicação a Deus. Essa é a nossa arma. A gente não tem outra. Nós vamos nos dedicar ao Senhor o tempo todo, servindo ao Senhor o tempo todo. Irmão, se por acaso algum demônio que não tem o que fazer quiser manifestar, vai ser só para ser expulso, para mais nada, entendeu? Se por acaso algum mal quiser fazer alguma coisa contra você, vai perder tempo. Por quê? Contra a sua vida não vale encantamento, contra a sua vida não vale feitiçaria, contra a sua vida não vale o mal, porque você está protegido pelo leão da tribo de Judá. Você está protegido pela força de Deus, entende? Então Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer vencer, Ele vai fazer você chegar em todos os lugares. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor,